matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, a coincidência elevada ao cubo. É uma forma de dizer quando uma coincidência envolve mais de uma coincidência. Aliás, quando uma coincidência envolve mais de uma coincidência, nós chamamos coincidência elevada ao quadrado. Mas se dentro dessa coincidência houver coincidências que a gente não consegue nem mais calcular a quantidade, dizemos simbolicamente que a coincidência foi elevada ao cubo, que expressa um número grande e inimaginável. E claro, quando acontece uma coincidência ao cubo, tem tudo para o evento ser significativo. Hoje veremos mais um exemplo muito interessante da matemática bíblica. E vamos voltar para a primeira frase da Bíblia, a frase que contém os princípios de toda a matemática bíblica, a frase que dá origem a todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico, são 7 palavras e 28 letras. Esta frase, meus amigos, contém mais de 300 padrões matemáticos ocultos. E nós temos revelado muitos deles aqui. Hoje temos mais um padrão que não foi revelado ainda nos capítulos anteriores. Observe o seguinte, são 28 letras. O número 28 é um múltiplo de 7. É 4 vezes 7. Isso significa que nós podemos dividir ou classificar essas 28 letras em 7 grupos de 4. Temos aqui a figura de um candelabro judaico que tem 7 lâmpadas, e vamos usar como uma espécie de referência. Vamos dividir os 28 valores em 4 partes, em 7 partes de 4 letras. Vai ficar assim. Aí, cada grupo de 4 letras vai corresponder a uma lâmpada do candelabro. Por exemplo, as 4 primeiras letras, lâmpada 1. As 4 segundas, lâmpada assim por diante. E vamos tentar descobrir se existe alguma simetria nisso. Por exemplo, a lâmpada 1. Vamos calcular os valores numéricos correspondentes à lâmpada 1, ou seja, as 4 primeiras letras. Aí nós temos aqui, somando essas letras aí, as letras hebraicas, total 503. Não é um múltiplo de 37, é um número primo e formado por dígito que não tem significado na matemática bíblica. Então, a lâmpada 1, as 4 letras, aparentemente não é significativa. Vamos para a próxima. A lâmpada 2. Se nós somarmos as letras correspondentes à lâmpada 2, teremos um total de 612. Múltiplo de 2, de 3, de 17. Normal, não é múltiplo de 17. A terceira parte dos números do universo é múltiplo de 3. Então, se você colocar a mão num pacote de números, você tem mais de 33% de chance de pegar um número múltiplo de 3. Normal. Já para encontrar um múltiplo de 37 é muito mais difícil. A lâmpada 2 também não aparenta ser significativa. Próximo. A lâmpada 4. Valor total, 451. Fatores, 11 e 41. Não tem significado na matemática bíblica. E não é múltiplo de 37. Lâmpada 5. Total, 355. 5 vezes 71. Não é múltiplo de 37. Lâmpada 6. 447. 3 vezes 149. Não é múltiplo de 37. Bom, meus amigos, nós saltamos aqui 2 lâmpadas. E você pode até ter se perguntado, cadê as lâmpadas 3 e 7? A questão é a seguinte, se houver uma simetria significativa nesses cálculos aqui, que tem a ver com a matemática bíblica, essa simetria vai ter que aparecer nas lâmpadas 3 e 7.
Se não houver simetria significativa, as lambda 3 e 7 também conterão valores totais que não querem dizer nada, assim como as outras. Vejamos. Quanto é que vale a sétima lâmpada? Se você somar os 4 valores da sétima lâmpada, 5 mais 1 mais 200 mais 90, teremos 296, que é 8 vezes 37. Preste bem atenção. São 7 lâmpadas. Matematicamente, na matemática bíblica, das 7 lâmpadas, as mais importantes são a terceira e a sétima, porque o número 3 e 7 são números-chave da matemática bíblica, que formam outros 2 números-chave, 37 e 73. E aí, justamente a lâmpada 7 tem um total, um múltiplo de 37. Já a lâmpada 6, 5, 4, 2 e 1 não são múltiplo de 37. Vem cá, e a terceira? Vamos agora ver a terceira. Já temos uma coincidência aqui, que é da sétima lâmpada. E a terceira? Meus amigos, se você somar as letras hebraicas da primeira frase da Bíblia, que estão na terceira lâmpada, temos o valor de 1 mais 1 mais 30 mais 5. Olha só que coisa interessante. A terceira lâmpada vale 37. A sétima lâmpada vale 296, que é muito 37. Aqui nós temos coincidência dentro de coincidências, que são coincidências demais para ser só coincidência. Como é que pode? Se nós juntarmos a lambda 3 e 7, obviamente vai dar um valor muito 37. Claro, não tem nada demais. Só que o valor que aparece, ele não somente é muito 37, mas ele é muito interessante. Formado só por dígito significativo. 333, quais são os seus fatores? 3 vezes 3 vezes 37. Só os números-chave da matemática bíblica. Meus amigos, como é que isso foi possível? Lembrando que o primeiro versículo da Bíblia foi escrito na língua hebraica mais de 12 séculos antes das letras hebraicas serem numeradas. Então não tinha como Moisés, quando escreveu o Gênesis, adivinhar essas coisas ou imaginar isso. Mas digamos que tenha sido só um mero acaso. Nós temos mais de 300 exemplos. O mero acaso não tem como influenciar nisso aí. São coincidências demais. Mas vamos em frente. A coincidência elevada ao cubo. Se a gente for, nós somamos os números de os valores das letras hebraicas das lambda 3 e 7. Mas se você for somar, for calcular os valores de ordem, ou seja, lá em cima, aquela primeira linha, são os números de ordem das 28 letras. A ordem que aparece lá, primeira, segunda, terceira e tal. Aí na segunda linha temos as letras hebraicas, e na terceira temos indicando a primeira lâmpada, a segunda lâmpada, assim por diante. Se nós formos pegar o número de ordem lá da terceira lâmpada, nós temos 9 mais 10 mais 11 mais 12. E o número de ordem da sétima lâmpada, 25 mais 26 mais 27, 28. Total, 148, que é múltiplo, meus amigos, de 37. 4 vezes 37. Coincidência elevada ao cubo. Uma coincidência dentro de uma coincidência, dentro de uma coincidência, dentro de uma coincidência. Mas, olha só. Pelo número de ordem, as lâmpadas 3 e 7 somam 148 múltiplo de 37. Pelo valor das letras, somam 333 múltiplo de 37. E pela ordem das letras hebraicas, que nós usamos o valor das letras, mas tem a ordem das letras hebraicas. Valor 63, que é 3 vezes 3 vezes 7. Não vai confundir o número de ordem geral, de 1 a 28, o valor das letras e o valor da ordem das letras no alfabeto hebraico. A letra 1, que vale 1, a letra 12, que vale 3, assim por diante. Aqui nós temos um ajuntamento, um alinhamento de coincidências inacreditáveis. Mas ainda tem a cereja do bolo, como se diz. Se a gente pega os números de ordem das lâmpadas 3 e 7, ou seja, as letras equivalentes à ordem 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, vamos pegar esse número e transformar em número só. E vamos usar a nossa velha e impressionante equação modular.
Se você não sabe nada sobre isso, é preciso assistir toda essa série de vídeos desde o primeiro, para você entender o que é essa equação modular e qual o papel dela na matemática bíblica. Bem, apanhando os números de ordem das lâmpadas 3 e 7, que já são muito significativos, aplicando a equação modular, para saber a qual capítulo bíblico esse número corresponde, vamos parar no capítulo de ordem 515. Está aqui a calculadora, pegamos o número lá, colocamos em modo total de capítulo da Bíblia, resultado 515. E qual o capítulo da Bíblia que corresponde ao número 515, meus amigos? Por incrível que pareça, é o Salmo 37, ou seja, um dos raros capítulos 37 da Bíblia. Uma coincidência, dentro de uma coincidência, além da imaginação. Só para você ter uma ideia bem clara de que nós não estamos lidando com manipulações, mas a coisa que é séria, aqui tem a tabela com todas as posições possíveis das 7 lâmpadas, as combinações possíveis. A lâmpada 1 com a 7, a 1 com a 6, a 1 com a 5 e assim por diante. Nós temos aqui 21 combinações, que são as 21 combinações possíveis das lâmpadas. Aí pegamos os valores de ordem da letra lá e submetemos a equação modular aos capítulos da Bíblia. A Bíblia sem os livros apócrifos, que é a Bíblia usada pela maioria dos evangélicos, com 66 livros e 1.079 capítulos. E dos 21 testes aí, das 21 possibilidades, somente a linha onde une a lâmpada 3 e 7, vamos parar no Salmo 37. Observe que nenhuma das outras combinações tem a ver com o capítulo 37 da Bíblia. Por exemplo, se você juntar a lâmpada 1, a primeira lâmpada e a sétima, vamos parar em Números 27. Não é interessante. Se você pegar a primeira lâmpada com a sexta, vamos parar em Tiago, capítulo 5. Também não é significativo. Se nós pegarmos a lâmpada primeira, a lâmpada 5, vamos parar em Marcos 12, assim por diante. E se nós pegarmos a lâmpada 3 e 7, vamos parar no Salmo 37. Eu fiz as mesmas operações na Bíblia com os livros apócrifos, que é usada pelos católicos aqui no Brasil, que contém 7 livros a mais, chamados apócrifos, e 1.334 capítulos. Observe que nenhuma lâmpada e nenhuma combinação parou um capítulo terminado, formado por 37 ou 73. E na linha onde a lâmpada 3 e 7 se encontram, enquanto que na Bíblia, sem os apócrifos, fomos parar em um capítulo significativo, o Salmo 37. Na Bíblia, com os apócrifos, vamos parar em Josué, capítulo 9, portanto, sem esquecer. É claro que eu já fiz em todos os outros testes a simetria apresentada nos capítulos anteriores, eu também já apliquei na Bíblia Católica. E em nenhum deles ela consegue superar, ela consegue passar, principalmente quando envolve a equação modular. Isto, meus amigos, vem confirmando a nossa tese, que é altamente polêmica, controversa ou controvertida, a tese que diz que Deus colocou um código na Bíblia, na estrutura da Bíblia, de modo que, através desse código matemático, podemos detectar a Bíblia que está completa e a que está incompleta. Se você alterar um livro da Bíblia, um capítulo da Bíblia, esse código é quebrado. Bom, é uma tese polêmica, controversa, mas eu estou apresentando os fatos. Cabe a você fazer a sua análise. Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Julgue todas as coisas. Fique apenas com aquilo que for provado verdadeiro. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.